Ora viva, saudações a todos. Aqui estamos mais uma vez para o Magazine Semear, este programa da produção nacional, sempre a esta hora e neste canal. Hoje trazemos o tema Diversifica Mais. Como já aqui dissemos numa das nossas edições anteriores, o programa Diversifica Mais é um instrumento de política económica do Executivo angolano que visa integrar um conjunto de medidas do Estado, tendo por objetivo aprimorar a situação económica do país e elevar a qualidade de vida da população. Esta iniciativa, liderada pelo Ministério do Planeamento, tem a parceria do Banco Mundial e foi pensada para ajudar a promover o desenvolvimento do corredor do Lobito, contando para o efeito com um investimento de 300 milhões de dólares. É o que vai ver já a seguir. No âmbito da aceleração económica e criação de empregos, nasceu o projeto Diversifica Mais, uma iniciativa do governo angolano por intermédio do Ministério do Planeamento, em parceria com o Banco Mundial. Durante o tempo de preparação do O projeto Diversifica Mais, o projeto DIPLAS, nasce de um estudo, de um diagnóstico que foi realizado pelo governo de Angola, o Executivo, em parceria com o Banco Mundial, no sentido de trazer e envolver mais o setor privado no processo da diversificação econômica e do crescimento e do desenvolvimento nacional. Foi então que, resultado desse estudo, desse diagnóstico, concluímos que haveria necessidade ou há necessidade então de se desenvolver um projeto que engloba várias componentes e vários catalisadores. Ou seja, o DIPLAS tem como principal objetivo o aproveitamento do potencial econômico do corredor do Lobito, principalmente nas 4 províncias que concorrem para o corredor do Lobito. Estamos a falar Benguela, Bié, Huambo e o Mochico. Tivemos o acordo assinado em 26 de junho de 2023, entrou em efetividade agora desde janeiro de 2024. Então o cronograma, estamos dentro dos prazos definidos, estamos a correr com o cronograma definido com o Banco Mundial, mas em termos de infraestrutura, esperamos que a partir de 2025 comecemos já a implementar as infraestruturas ao longo do corredor do Lobito. O Banco Mundial decidiu realizar um estudo sobre o diagnóstico do corredor do Lobito e esse diagnóstico mostrou as insuficiências que o corredor apresentava, nomeadamente no domínio da melhoria do ambiente de negócio, o reforço das infraestruturas e também o financiamento a projetos de micro, pequenas e médias empresas. Foi assim que surge então a parceria entre o Ministério do Planeamento e o Banco Mundial para implementar este projeto ambicioso que se chama Diversifica Mais. importantes que o Banco Mundial está a financiar aqui no país. O Banco Mundial não é somente uma instituição. Temos de fazer lembrar que o próprio projeto vai trazer, dentro das suas componentes, a facilitação e o dinamismo na melhoria do ambiente de negócio. Isso é muito importante. Ou seja, começamos logo aí a começar a masterizar então este projeto, no sentido de facilitar o setor privado em fazer parte do DIPLAS. Para alcançar esses objetivos, com financiamento do Banco Mundial, o Estado angolano está a investir um total de 300 milhões de dólares, com a perspectiva de reduzir em 20% o tempo de libertação e desembaraço de mercadorias, implementar ferramentas de automação para o comércio internacional, impactar diretamente 12 mil empresas privadas, estruturar 3 infraestruturas produtivas e facilitar 250 concessões de crédito, das quais 66 serão direcionadas para micro, pequenas e médias empresas lideradas por mulheres. O Diversifica é um projeto que vem precisamente para dar resposta a essas questões. Melhorar o ambiente de negócios por intermédio da facilitação dos processos de criação e construção de empresas, bem como o acesso aos direitos fundiários, títulos de propriedade de terra, acesso à terra principalmente, croquis de localização, etc. Vem também melhorar o registro das empresas e o acesso aos licenciamentos.
O projeto Diversifica Mais tem também uma segunda componente que nós chamamos de investimentos catalíticos impulsionados pelo setor privado via parcerias público-privadas. Nesta segunda componente, o Diversifica apoia o reforço das infraestruturas existentes ao longo do corredor do Lubito, com principal destaque para os polos de desenvolvimento industrial e também as plataformas logísticas. O Diversifica tem como foco reforçar as infraestruturas de última milha, que são as infraestruturas de suporte aos produtores que já estão instalados nesses polos e também nas plataformas logísticas, como a construção de vias de acesso, o acesso à eletricidade, acesso à água, melhoria da organização e do saneamento dessas instituições, para garantir a atratividade dessas instituições ao setor privado. O objetivo do Governo e do Diversifica é que essas plataformas sejam reforçadas, parte com recursos do Diversifica, mas também com o apoio do setor privado. Depois temos uma terceira componente, no caso, que é a componente 3, e essa componente 3 visa apoiar o financiamento das empresas e também o reforço das competências das empresas. O Diversifica deverá apoiar cerca de 12 mil empresas em 6 anos. Temos uma meta de 2 mil empresas por ano, o que significa que o Diversifica vai permitir o financiamento a empresas por via do Fundo de Garantia de Crédito, que vai rubricando memorandos de entendimento com os bancos comerciais e parceiros, e por via deste memorando de entendimento, os bancos aderentes ao projeto Diversifica Mais deverão financiar num volume até de 160 milhões de dólares as micro, pequenas e médias empresas, e mais uma vez chamada a atenção, principalmente empresas detidas por mulheres. O projeto vai também contemplar as empresas com o reforço de competências. Será uma plataforma na qual as empresas inscritas poderão solicitar a intervenção do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, INAPEM, que lhes vai prestar, por seu lado, apoio nos mais variados domínios, desde a contabilidade, recursos humanos, gestão de estoque, tecnologias e outros. Estas empresas também vão contar com suporte financeiro do INAPEM por meio de vales. O que serão vales? Vales, na verdade, serão com participação do INAPEM ao investimento das empresas. Okay? As empresas deverão apresentar algumas necessidades financeiras ao INAPEM, vão concorrer a esses vales e o INAPEM vai complementar parte do financiamento que as empresas necessitam, o abrigo dessa componente. Nós, INAPEM, vamos, através de um apoio técnico, desenvolver aqui ferramentas, e a primeira ferramenta é, no fundo, uma plataforma em que vai permitir fazer o diagnóstico da situação das empresas. Ou seja, este será um dos primeiros passos. As empresas serão diagnosticadas sobre aquilo que são efetivamente as suas necessidades e, se estiverem elegíveis no âmbito daquilo que são os requisitos deste projeto, ou seja, os critérios de elegibilidade para este projeto, estamos a falar aqui de micro, pequenas e médias empresas, elas poderão passar para uma outra fase que será efetivamente do apoio. Ou seja, há aqui um trabalho que vai obrigar a intervenção de outros players, sobretudo aqui, há aqui oportunidades de mercado para o setor privado, ou seja, estes consultores, estes prestadores de serviços certificados pelo INAPEM vão ter aqui a oportunidade de diretamente apoiar essas empresas. Ou seja, o INAPEM tem que garantir que as empresas, em sede do Diversifica Mais, estejam aqui a aumentar aquilo que são os seus rácios em termos de produtividade, mas acima de tudo se tornarem também mais competitivas. Como bem sabemos, o projeto Diversifica Mais, quando se fala do corredor do Lubito, não engloba apenas o país que é Angola. Estamos a falar aqui da RDC, estamos a falar da própria Zâmbia, ou seja, as nossas empresas têm que estar preparadas para competir também de forma portanto, justa com aquilo que serão naturalmente o fluxo comercial destes outros países que compõem o corredor. Então nós temos que ter empresas fortes, capazes, que estejam à altura daquilo que é também as oportunidades que vão surgir ao longo desta integração regional que o corredor em si acaba por trazer. Então queremos empresas angolanas a exportar para o Congo, a exportar cada vez mais para a Zâmbia e para outros países, mas também queremos que de facto elas estejam aqui preparadas para poder portanto, apoiar todo esse esforço de diversificação da nossa economia. No domínio da componente 1, existe uma subcomponente que nós chamamos de facilitação do comércio. E nesse domínio já estão a ser elaborados estudos importantes para
determinação do tempo de desalfandegamento de mercadorias, que vai permitir o Estado diagnosticar e verificar os constrangimentos existentes no processo de liberalização de carga. Já está em curso e também está em curso a elaboração de um portal de informações comerciais, que vai ser um portal integrado, onde os agentes da cadeia logística de importação e exportação poderão consultar toda a informação comercial. Segundo os responsáveis, o Diversifica Mais vai contribuir de forma significativa para o aumento da taxa de emprego no país. Como é que deverá acontecer este reforço e o aumento do emprego no país? Primeiro, por via do financiamento às empresas, por via do apoio às empresas. O Fundo de Garantia de Crédito deverá financiar cerca de 260 empresas e essas empresas, micro, pequenas e médias, deverão gerar, com certeza, empregos diretos, indiretos e induzidos. Temos também a questão do reforço da competência das empresas. As empresas que serão apoiadas pelo INAPEM para melhorar os seus níveis de produtividade e de produção. Nós teremos também um impacto direto na geração do aumento do emprego. E na componente 2, onde temos a construção de infraestruturas de grande porte, nós também pensamos que o projeto deverá gerar muitos empregos neste domínio. O projeto pretende transformar a vida de jovens e mulheres, impulsionando ainda mais a economia e transformando o corredor do Lobito num canal para o desenvolvimento nacional. É um projeto criado por intermédio de um diagnóstico realizado pelo Banco Mundial ao longo do corredor do Lobito, onde foram identificadas algumas necessidades, nomeadamente o provimento de infraestruturas de suporte à produção, o ambiente de negócio desestruturado ao longo do corredor do Lobito e também a questão do fraco apoio e incentivo às micro, pequenas e médias empresas, principalmente aquelas detidas por mulheres. Nós pensamos que devemos todos caminhar na direção que fortaleça esta iniciativa. Julgamos também que há stakeholders que podem dar uma contribuição muito importante ao chamado D+, ou Diversifica Mais. E um deles é a Zona Econômica Especial, Ruanda B. Isto porque, com o corredor do Lobito e tendo em vista que a Zona Econômica Especial vai transitar para uma zona franca, nós estamos a visualizar um fomento das exportações diferente, bem mais composto. Então, uma vez que a carteira de clientes da Zona Econômica Especial tem estado a crescer de forma satisfatória e de certa forma anticíclica, o corredor do Lobito vem ser uma alavanca para as nossas exportações, para que a expectativa dos empresários que venham tenham os mercados regionais como alternativa também para fomentar os seus negócios. Portanto, é uma visão muito interessante. Nós estamos muito atentos a ouvir as soluções para os empresários e, como tal, estamos a visualizar, estamos já a projetar uma participação mais efetiva da Zona Econômica Especial no engrandecimento do corredor do Lobito. O projeto Diversifica Mais faz parte do conjunto de medidas que o governo angolano tem vindo a desenvolver para melhorar o quadro econômico do país e a vida das populações. É esse impacto que nós queremos, dar maior dinamismo ao setor empresarial, principalmente ao Vale das Mulheres. E depois o próprio impacto socioeconômico que o projeto traz, né? A questão social que o projeto traz, no sentido então de melhorar a vida das nossas populações. Então, agora vamos avançar para um rápido intervalo. Não saia aí desse lado. Quando nós voltarmos, vamos dá-lo a conhecer a empresa angolana dedicada à produção de materiais como serpentinas, exaustores, tudo isto para restaurantes
e outros derivados em aço inoxidável. Nós vamos voltar daqui a instantes.